Vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite. Bom, eu sou o Sérgio Ramos e estou fazendo essa live para falar sobre as dificuldades, né, que nós temos de cumprir as nossas promessas de final de ano. 2022 está chegando, nós estamos aí a um pouco mais de 60 dias do final do ano e é nessa época que nós achamos por bem fazer as nossas promessas, né? Afinal de contas, ano novo nós temos que ter perspectivas. Mas nós sabemos das dificuldades que é fazer. Aliás, fazer a lista de promessas não é tão difícil assim. A questão toda está na execução. Agora, o seguinte, você sabe que quando você faz uma promessa, por mais que você esteja falando só da boca para fora, você, no fundo, você tem vontade sim de realizar aquilo. Mas como você não falou com convicção, porque existe um ritual, né? Um ritual que, um ritual que faz com que a gente realmente se comprometa com aquilo que nós estamos desejando para o futuro. Então não é só falar, né? Exige muito mais de que apenas a verbalização de um desejo, né? Vocês já devem conhecer esse incrível livro, né? A Arte da Guerra, escrito há quase 400 anos antes de Cristo. Então essas ideias têm nada mais, nada menos de que 2.500 anos. E eu vou trazer aqui as estratégias de guerra que eram usadas, né, pelos reis, né, há 2.500 anos, para nós aqui, né? Para nós, eu conheci esse livro quando eu estudava administração nos anos 2000. E esse livro passou a ser uma grande referência minha para conquistar os meus desafios, para conquistar as minhas promessas, para conquistar as minhas metas, né? São estratégias usadas na administração, são estratégias usadas nas guerras também, né? É claro que as guerras daquela época não eram tão sofisticadas como hoje, né? Os tanques substituíram os cavalos, né? A questão da comunicação ficou muito mais sofisticada, mas a ideia é a mesma, a ideia não muda, as estratégias são as mesmas. É impressionante como isso é impressionante, né? Então, e por que nós podemos usar as estratégias de guerra para, né, criar as condições e cumprir as nossas promessas de final de ano? É porque, meus amigos, nós somos a menor unidade de uma organização. Então, as guerras são feitas de pessoas, as organizações também são feitas de pessoas. E tudo que pode ser usado para administrar uma guerra, tudo que pode ser usado para administrar uma organização, também pode ser usado para nós administrar a nossa vida pessoal. Então, as estratégias de Sun Tzu, né, possibilitou muitas vitórias naquela época, né? E nós vamos começar aqui com as ideias gerais que ele usava naquela época e como que nós podemos utilizar atualmente, né, para que a gente possa cumprir as nossas promessas também. Porque, olha só, cumprir uma promessa é como se fosse uma batalha, Você tem um objetivo. Toda guerra tem um objetivo. Toda organização tem um objetivo. Nós, pessoas, temos objetivos, né? E toda vez que nós temos objetivos, nós temos que encontrar formas de realizar esses objetivos, encontrar formas de conquistar esses objetivos, né? Então, a gente pode chamar os objetivos de desafios, como é numa guerra e como é numa organização. Então, nós vamos usar aqui a linguagem, né? A linguagem do Sun Tzu, que ele fala vencer a luta, vencer a guerra,
Nós podemos também usar a nossa vontade de mudar, né? Uma promessa é uma expectativa de mudança. Então, quando você chega no final do ano e diz que vai eliminar alguns quilos, que vai ler mais livros, que vai fazer um curso, que vai comprar uma casa, que vai trocar de carro, enfim, todas aquelas coisas que você deseja, então exige uma mudança muito grande, né? Uma das maiores um dos maiores empecilhos para as pessoas a não cumprir suas metas é que quando nós desejamos fazer algo que ainda não temos, é porque o que nós fazemos, o que nós pensamos, as nossas crenças só permitem que nós sejamos o que somos. Para que a gente possa cumprir uma promessa, nós temos que ser outra pessoa. Nós temos que desenvolver habilidades. Nós temos que adquirir novos hábitos. Essa seria a chave, né? O segredo do não cumprimento ou do cumprimento das promessas de final de ano, dos nossos objetivos, das nossas metas, né? Então a pessoa deseja, mas ela não faz nenhuma mudança substancial, nenhuma mudança que lhe impulsione na direção daquele objetivo. E aí entra ano e sai ano e as coisas continuam do mesmo jeito. Ou seja, você está numa zona de conforto que você não, apesar de desejar, né, você não conseguiu fazer porque simplesmente você não quer mudar. Você não quer deixar de fazer as coisas que você já faz. E para conquistar metas, para conquistar coisas novas, para conquistar novos desafios, para vencer novos desafios, nós temos que ser outras pessoas. Então, olha só aqui, a primeira, está logo no começo do livro, ele fala assim: vencer a luta antes de lutar, né? Então, olha, isso só a gente poderia falar aqui 1 hora só explorando essa mentalidade aqui, vencer a luta antes de lutar, né? Ele fala: só os melhores generais entram em batalhas que sabem que vão ganhar. Ou seja, os bons generais já entram sabendo da vitória. E os piores entram em batalhas apenas, né? E deixam o acaso determinar o seu destino naquela batalha. Como é que a gente traz isso com relação às nossas metas? Então, chega no final do ano, você está ali, né, muito empolgado, aquele negócio todo, festa, final de ano, e, né, o balanço do ano todo. Então você agora, a sociedade exige, é uma tradição que a gente faça promessas, né? Então você faz promessas também. Você está ali tomando uma e está festejando e já está em ritmo de férias. Agora me diga, quem é em santa consciência que se encontra em ritmo de férias, em ritmo de festa, na verdade, né? Em ritmo de festa, e se compromete com mudanças no ano seguinte, né? Então, a primeira ilusão é essa. O primeiro erro nosso é fazer as promessas nesse clima de festa. Promessa, né, é desejar algo profundamente, exige um estado de ânimo adequado. Não é festejando que você vai querer mudanças. Na verdade, quando você está festejando, você está comemorando o ano que passou e certamente você vai achar que está cansado, que foi um ano difícil, e realmente foi um ano difícil. Esses 2 anos assim foram anos muito difíceis, né? Para a economia, para o país, para as pessoas, né? Afinal de contas, fomos atingidos por
por uma pandemia que levou nada mais, nada menos, mais de 605 mil pessoas, né? Só considerando ainda só os registros oficiais, né? Mas dizem que as mortes extraoficiais praticamente são o dobro de 605 mil. Né? E então, é um ano que atingiu as pessoas, as empresas, em todos os sentidos, né? Pela economia, pela mobilidade, pela mudança de hábito. Né? Você vê, olha como é difícil, você vê aí, até hoje, há muita resistência em você usar máscara. E olha que nós estamos falando de preservação de vida. É uma mudança de hábito. Você usar máscara, é uma mudança de hábito você higienizar as mãos com sabão ou álcool em gel. É uma mudança de hábito você não abraçar as pessoas que você ama. É uma mudança de hábito você se manter distante das pessoas. Foi uma mudança de hábito drástica. Então, e a não adaptação a essa nova condição de vida significava, e ainda significa, não significava não, ainda significa que você poderia morrer, cara. E mesmo assim, muitas pessoas não conseguiram, né, por ideologia, por crença, enfim, por motivos diversos, não conseguiram se adaptar, mesmo colocando as pessoas em risco. Quantas pessoas foram responsáveis, conscientemente ou inconscientemente, pela morte de outras pessoas, porque simplesmente não conseguiu se adaptar às mudanças, né, imediatas ali que o tempo exige, o tempo ainda exige, porque aí não passou ainda a pandemia, né? Então por aí você tira. Aquelas pessoas, né, que conseguiram aí atravessar esse período tão turbulento, né, e chegar bem no final, essas pessoas também, por alguns motivos, umas simplesmente estavam imunes ao vírus, né, outras nem tanto, mas escaparam, e outras não sobreviveram porque realmente não se expuseram seguiram ali as recomendações. Isso, olha, quando começou a pandemia, eu fiz um desafio, cara, eu vou seguir todas as precauções, né, que a boa ciência indicar. Né? É claro que eu estou falando aqui eu sou aposentado, então eu sou um privilegiado de poder cumprir ali direitinho toda a questão, mas eu reconheço que muitas pessoas tiveram realmente que se expor, né? Agora, em homenagem a essas pessoas, né, quando eu tinha que ir para a rua, eu usava a minha máscara, usava o distanciamento. Isso é uma mudança de hábito. Eu estou falando isso, mas isso tudo tem a ver com o cumprimento de metas, porque o cumprimento de metas exige mudança de hábito. Olha, uma das mais comuns, né, é você dizer que vai eliminar peso, que vai perder peso. Então, e aí quando você diz assim, a partir do dia 1º de janeiro do ano novo, eu começarei a mudar a alimentação e também passarei a frequentar academias para perder peso, para eliminar peso. Então, eu estou liberado, então eu vou
E como despedida, eu vou comer tudo que eu puder aqui agora, né? Só que, olha, eliminar peso é uma das promessas que mais exige mudança de hábito. É a questão de eliminação de gordura, né? Por quê? Porque você tem que abrir mão das coisas mais gostosas que você conhece. Você vai abrir mão dos hábitos mais cômodos, mais confortáveis para você. Perder, eliminar peso exige que você pare de comer muitas coisas. Eliminar peso exige que você levante do sofá. Exige que você transpire de forma consciente, pelo menos 1 hora por dia. Então, a pessoa que está imbuída dessa promessa, né, que coloca essa promessa, ela deve, né, pensar nisso, vencer a luta antes de lutar. Então, a pessoa, antes de entrar num desafio desse, se é para vencer, então ela tem que planejar tudo direitinho, né? Então ela tem que se transformar mentalmente na outra pessoa. Então, uma das coisas, olha só, a promessa, o que nós fazemos no geral, né? Digo isso porque eu também fazia muito isso. Agora não faço mais. Agora eu faço a promessa, mas transformo imediatamente a promessa em meta. Você sabe qual é a diferença de promessa e metas? Né? É uma grande diferença. Por exemplo, uma promessa, ela é apenas a indicação de uma mudança, uma indicação geral, né, de um estado futuro. Quando você fala assim, eu vou perder peso, eu vou emagrecer, né? Eu vou ficar aqui no emagrecer para a gente ficar dando os exemplos nessa promessa. Então, emagrecer é muito vago, né? Então, tá. Aí você disse que vai emagrecer, mas não pensa mais nada, porque quando você diz assim, eu vou emagrecer, a primeira pergunta que você deve responder imediatamente é como? Como você vai fazer isso? Então, quando você pergunta como, né, aí a resposta ela tem que vir muito completa, porque senão, se ela vir incompleta, como, não, eu vou me alimentar melhor e vou fazer exercícios físicos. É claro que agora você saiu de um estado muito geral, que é eu quero emagrecer, e agora você diz o seguinte, que eu vou emagrecer melhorando a alimentação e fazendo exercícios físicos. Opa, você já fez um avanço aí. Né? Fez um avanço. Mas ainda não é uma meta. Porque uma meta, ela tem até a chamada meta SMART, né? que é inteligente em inglês. Né? Eu não vou colocar aqui o que significa as letras do SMART em inglês, mas é mais ou menos assim. A meta, ela exige que seja específica, que seja executável, que seja mensurável, que tenha um período determinado e que tenha noção de quanto vai custar. Então, se você não transformar a sua meta, a sua promessa, numa meta SMART, a dificuldade aumenta bastante. Né? Então, como seria transformar a promessa de emagrecer ou eliminar peso, como seria isso numa meta? Né? Então, assim, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, eu
Sérgio Ramos, vou entrar num processo de eliminação de peso. A primeira coisa é o porquê. Por que que você vai fazer isso? Né? A gente não pergunta muito essas coisas. E também, se o porquê não for específico, se não for um porquê smart, também vai ficar um porquê geral e não vai também adiantar muita coisa porque você não consegue enxergar coisas gerais. Você não consegue imaginar coisas gerais. Você só tem condições de visualizar de forma que possa executar quando você consegue realizar quando você consegue produzir uma imagem nítida. Né? Então, a primeira coisa é determinar quais são os motivos que vão levar você a eliminar peso. Né? Qual o motivo? Qual o motivo? É para ficar mais esbelto, para perder a barriga? Ou é para usar biquíni no verão, que é um dos motivos muito usado para eliminação de peso? Então, acabou o verão, volta a engordar outra vez. Né? Então, tem muito isso, né, de você eliminar peso temporariamente, né, e nem tem noção de como isso é ruim para a saúde, você ficar eliminando e ganhando peso, efeito sanfona, né? Isso não é bom para a saúde. E você não está querendo realmente uma coisa séria, não é uma mudança de vida, é apenas um estado de ânimo que vai passar logo. Né? Então, promessas como emagrecer, elas são promessas muito sérias, que você realmente, você deve passar o ano todo, o ano de 2000 todinho, planejando isso para quando você chegar em 2022, você já está com a luta ganha. Né? É isso que o Sun Tzu está dizendo como em vencer a luta antes de lutar. É você já ter certeza que vai conseguir. Né? Então você começa a entrar num processo de mudança mental, né? Porque tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Né? Você investigar por que você precisa eliminar peso, investigar por que até agora você não eliminou peso, investigar a sua capacidade, né, de eliminar peso, né? Testar os seus motivos, a exaustão, para saber se você está realmente com o motivo certo, sentir, né, o frio na barriga, né? Sentir ali uma taquicardiazinha ali, só em pensar como você vai ficar daqui a 6 meses, né, vamos supor. Também a eliminação de peso tem que ser uma meta de médio prazo, não pode ser uma meta de curto prazo. Isso tudo faz com que você se equipare, se você não pensar nessas coisas todas, isso faz com que você se equipare aos piores generais que entram nas batalhas apenas por entrar. Então, fazer uma meta, veja só o casamento. Como é que acontece o casamento? Né? Tem casamento que acontece rápido, mas os casamentos rápidos são as exceções. Né? Tem gente que se conhece em uma semana e uma semana se casam e duram. E a questão dura para sempre. Outras planejam e os casamentos se acabam, uns acabam no dia seguinte, mas o certo é o seguinte, que se com muito planejamento ainda existe a possibilidade de não dar certo, imagine você não planejando nada, né? Então tem todo aquele ritual, você se conhece, e aí se encontra, conversa, até que você chega a um senso comum, decide então que vão construir uma família, mas antes de casamento tem o noivado, eu fui noivo, usei uma aliança aqui, e aí passa mais um tempo, agora já muda a conversa, né? Já começa um projeto de construção de uma família,
onde é que vai morar, como é que vai ser a vida deles, ver a questão financeira, se vai ser possível, se a grana dos salários vai dar para sustentar inicialmente as duas pessoas, onde é que vão morar, se vão morar na casa dos... Quer dizer, é um processo muito grande para você fazer isso, né? E até que chega o dia do casamento, tudo direitinho, com o planejamento da festa, com o planejamento da lua de mel e tudo, e aí começa a vida nova, que é para sempre. A mudança do estado de solteiro para casado, em princípio, tem que ser para sempre, né? Tem que ser para sempre. Então, emagrecer é uma dessas metas que tem que ser para sempre também. Se você não está gostando de ter uns quilos a mais, então agora você também não vai gostar disso no futuro. Tanto que você cogitou, mesmo ali naquela festa, tomando uma, e todo mundo, o que tu vai fazer o ano que vem? Um diz, não, eu vou comprar um carro, outro vai fazer o quê? Aí você diz, já que não pode comprar um carro, não pode trocar de casa, não pode passar um ano sabático, você diz, não, eu vou perder peso. Né? Mas você está tendo engodo, mas, olha, não se engane, as palavras fazem sentido. E quando elas são verbalizadas, por mais que elas sejam só verbalizadas, mas você exige que, se você não fala conscientemente, você fala pelo subconsciente. Né? Raramente nós falamos coisas que não esteja dentro da gente. Tá? Raramente. Então, vou até dizer logo, quando você deseja uma coisa, você tem que escutar o seu subconsciente, né? Saber se ele aceita isso. Porque se você nunca pensou em mudar seus hábitos para a eliminação de peso, é porque você nunca falou isso para o seu subconsciente. Para ele, né? Pesquise sobre o subconsciente, né? que é um dos pontos chaves aí. Pergunte para o seu subconsciente se ele aceita, né? Sabe aquela segunda voz que por mais que você não queira escutar, ela está falando, né? Vai nada. Aí você, e quando diz que vai comer salada a partir de hoje, vai deixar ali as comidas gordurosas, vai comer, quando vai parar de comer pizza, né? E aí o subconsciente, cara, que salada o quê, meu amigo? Você vai comer pizza, né? E aí começa aquela batalha, porque a batalha ela é interna. O seu subconsciente é o seu outro eu, né? O seu eu. E um diz que é o coração, mas é que é o subconsciente, né? O coração só faz reagir a briga toda, a briga interna. Eu quero emagrecer, o subconsciente, não. Que comer salada o quê, cara? Vai comer pizza, vai tomar cerveja, vai não sei o quê. Come aí uma picanhazinha, só a parte da gordura, deixa esse negócio para lá. Né? Então, você precisa fazer uma reflexão muito grande, escutar, né? É assim como você faz quando vai aceitar um emprego, quando você vai mudar de casa, que é um negócio mais, né? Quando você vai casar, as promessas, por mais simples que elas sejam, elas precisam de um tempo de reflexão também. Para você ouvir seu subconsciente, para saber se tem alguma objeção interna, né? Se você não está ouvindo aquela vozinha ali dizendo, cara, isso não vai dar certo. E uma coisa que eu vou adiantar aqui, e se enquanto você não resolve essa conversa interna, enquanto não há um alinhamento entre a vontade consciente e a vontade subconsciente, você não vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer. Né? Você não está totalmente
alinhado, né? Alinhado entre, vamos dizer, corpo e espírito, né? Corpo e alma. Vamos dizer que o subconsciente é alma. Tem um monte de nome para subconsciente. Mas se seu espírito... Você fala assim, olha, é uma coisa que nós já falamos, meu espírito está dizendo que isso não vai dar certo, alguma coisa em mim está dizendo que não vai dar certo, é o seu subconsciente que está dizendo isso. Então, uma dica muito forte, né, que já está acabando o nosso tempo, é impressionante quando a gente começa a falar, o tempo passa voando. E esse é outro fator que também nós não damos o determinado valor, o devido valor, né, que é o tempo. Olha, Sun Tzu disse o seguinte, que quando você estipula um tempo muito longo para a guerra, né, quando você estipula um tempo muito longo para a guerra, dependendo da guerra, né, tem guerra que realmente exige um tempo maior, mas são grandes guerras, né? A maioria das guerras são mais curtas. E ele diz o seguinte: você tem que reduzir o tempo de duração da guerra. Porque quando você coloca um prazo muito grande, você entra numa zona de conforto. Não, eu tenho tempo demais, então isso vai funcionar. Quando você diz assim, que vai eliminar 5 quilos até o dia 31 de dezembro, é um tempo muito longo. Porque olha, o nosso subconsciente não está acostumado com esses prazos muito, muito longos. Né? Então ele está dizendo, ok, então tá bom. Não tem objeção quando você fala que é daqui há 12 anos, porque ele nem entende isso, né? Ele nem entende isso. Tanto que ele entende que ele não faz você fazer. Ele não exige que você faça. Né? Não existe a vozinha aí, cara, tu não vai fazer, tu não vai fazer, tu não vai fazer, tu não vai fazer, tu não vai fazer. Não existe essa voz. Então, a questão da promessa, ela exige que você faça uma reflexão. Você tem que dar um tempo de maturação, você tem que se acostumar com a ideia de futuro. Estou vendo aqui a Luar Semijóis, Porto Velho, muito obrigado. Né? O Bergson Nascimento, meu amigo. Edileuza Maria Silva. Grande Edileuza, obrigado por estar por aqui. Né? O que mais teve por aqui? Vitor Gustavo, Nilza, Madalena, Rosilene, Antônio Dimar, Silvia Feliciano, Margarida Pessoa, muito obrigado, dona Margarida. Então, quando você faz uma promessa, é uma coisa séria. Exige um tempo de maturação, exige que você faça uma reflexão. Deixa eu botar aqui pro meu script. Faça uma reflexão. Vocês estão vendo aí que essa estratégia de vencer a luta antes de lutar, nós ainda estamos nela, né? Mas é porque ela é fundamental, isso, né? Em uma guerra, você precisa... O acordo... Como é que funciona essa questão do subconsciente com o consciente numa guerra? Ou numa decisão empresarial? Exige que haja um consenso da diretoria. Exige que haja, no caso da guerra, que haja um consenso total, um consenso profundo entre os senhores da guerra, entre os generais. Né? Porque se tiver um general com objeção, esse general ele pode colocar tudo a perder. Porque ele não vai cumprir as coisas que são deliberadas nas reuniões de guerra. Né? E nós temos o nosso comando de guerra, que é o nosso subconsciente. Então, se não tiver alinhado isso para começar, hein, porque ainda tem um ambiente, ainda tem as pessoas. Como é que a sua mudança vai impactar as pessoas que
que vivem perto de você. Tá? Como é que vai ser isso? No caso de emagrecer, e se na sua casa tem muitas pessoas, você tem que chamar essas pessoas e declarar a sua promessa. Olha, meus amigos, olha meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu marido, filhos, a partir de hoje eu preciso da ajuda de vocês, porque a partir de 1º de janeiro de 2022 eu vou mudar a minha forma de viver. Eu decidi que eu quero eliminar 10 quilos até dia 31 de março, um prazo mais curto para você se empenhar melhor nisso, né? Então, a partir de hoje, eu gostaria que vocês evitassem me oferecer coisas, evitassem de me oferecer refrigerantes, evitassem de me oferecer pizza, né? Me ofereçam salada, me ofereçam frango grelhado, me ofereçam carne magra, me convidem para uma caminhada, me convidem para andar de bicicleta, me convidem para beber água, me convidem para praticar esportes, né? Então, eu preciso da ajuda de vocês. Porque se vocês continuarem me instigando, né, me colocando em teste, né, isso vai ser ruim para mim. Então, olha só como é isso. É uma estratégia de guerra. Porque você precisa vencer isso, né? É uma competição. Você precisa vencer isso. Você precisa vencer essa. Só que quando você vence, você precisa estar preparado para não ser derrotado novamente, para que o inimigo, né, que é o seu corpo, retorne aquela gordura que você perdeu com toda essa estratégia, né? Com toda essa estratégia. Ficou claro isso, né? Então, tem outro aspecto também. Vamos supor que você queira comprar uma casa, né? Uma casa e você não tem nenhum tostão. Você não tem dinheiro para comprar uma casa, né? Então, e você não tem perspectiva de novos rendimentos, né? De novos rendimentos. E o que você vai precisar fazer? Aí, geralmente, você diz assim, aí você, como tem que fazer uma promessa de final de ano, você diz, eu vou comprar uma casa nova. Né? Vou comprar uma casa nova. Mas só que quando você fala isso, você apenas diz que vai comprar uma casa nova. Né? Mas não tem nenhuma estratégia para isso. E que é muito difícil você, do nada, conseguir comprar uma casa, a não ser que você jogue na loteria. Jogar na loteria é uma oportunidade. Tem até uma piadinha sem graça que fala assim, que o cara dizia, Deus, me ajude a ganhar na loteria. E Deus disse, cara, joga pelo menos o cartão, joga pelo menos o cartão, e aí eu posso, né, você já deu um passo, né? Então, as mudanças, elas são reação. As mudanças acontecem como reação às nossas ações. Se você quer ganhar na loteria, você tem que, no mínimo, pagar o cartão, ir lá na lotérica e fazer o jogo, né? Fazer o jogo. Então, pega essa metáfora aí. Então, a realização de uma promessa, ela é apenas reação às suas novas atitudes. Né? Se você não fez nada do que foi planejado, não fez nenhuma mudança com relação à eliminação de peso, o que vai acontecer é o seguinte, é que você não vai eliminar peso. Agora, a mudança não tem que ser qualquer mudança, tem que ser a mudança certa.
realizada no tempo certo, no ambiente certo. Tem que ser, tudo justinho ali, tudo justinho. Senão não adianta. Então, tem uma outra questão que a gente confunde eficiência com eficácia. O fato de você ser eficiente não significa que você está sendo eficaz. Eficiente é fazer uma coisa bem feita. Eficácia é fazer uma coisa muito bem feita no sentido correto. No sentido correto. Né? Vamos supor, tivemos aí as Olimpíadas, né? Então tivemos ali os atletas de atletismo, né? Então, olha só, cada um tem a sua... Ali a natação também, para ficar mais claro, né? Que tem ali as raias separando um competidor do outro. Então, se o nadador daquele, né, colocar toda a sua força na direção diagonal da piscina ou na diagonal da pista, né, por mais que ele tivesse velocidade para quebrar recorde mundial, todo aquele esforço seria totalmente desnecessário. Desnecessário, além disso, não aproveitável, porque todo aquele esforço foi no sentido errado. Então, o esforço tem que ser na medida certa e na direção correta. Né? Então, não é só fazer exercício uma vez por semana, não é só comer salada uma vez por semana que você vai eliminar o peso, né? Os quilos que você desejou na sua promessa. Né? Desejou na sua promessa. Então, as guerras também são assim, você tem que atirar no inimigo certo. Você não pode sair apenas atirando, você tem que ter o alvo, né? E acertar o alvo. Tá claro isso? Então nós já estamos aqui a 5 minutos de terminar, mas olha, eu vou deixar aqui uma frase do Sun Tzu. Olha esse cara, ele viveu 450 anos antes de Cristo. Na verdade, para falar aqui com relação ao conhecimento, todo o conhecimento que nós temos hoje veio da filosofia dos filósofos gregos, né? Dos filósofos gregos. Então, cara, agora imagine como a potência intelectual, a potência de percepção de mundo que Sócrates, o próprio Sun Tzu, Aristóteles, Platão e muitos outros, Epicuro, Pitágoras, né? E muitos outros filósofos aí ao longo do tempo que fez com que a gente chegasse até aqui. É impressionante, cara, é muito lindo essa questão da história do pensamento, de onde é que veio. Né? Nós estamos falando aqui de Sun Tzu, poderia estar falando de qualquer outra pessoa, mas não. O que ele falou é lei universal, que nunca vai deixar de funcionar, nunca vai deixar de funcionar. Essa mentalidade de vencer a guerra antes da luta é lei universal. É lei universal. Para você não sofrer muito, até para você saber que você não tem competência para realizar a tarefa, sem fazer os investimentos necessários, economizando tempo e dinheiro, você já desiste aqui. Olha, essa luta não é para mim. E está correto. Mas isso é feito na maturação, na reflexão, no encontro, né? No encontro do seu atual com o seu eu futuro. Eu vou aguentar ser essa pessoa que eu estou querendo ser para conseguir fazer o que eu quero e para conseguir ter o que eu quero ter. Olha, tudo que você tem, tudo que você faz e o que você é porque tudo que você sabe
só foi possível chegar até aí. É por isso que a gente faz promessas, porque o que a gente sabe, o que a gente fez, não foi o suficiente para fazer o que nós pretendemos fazer no futuro, no ano novo. Mesmo que seja só balhofa, mas no fundo, se você está falando, é porque existe um desejo que você não quer dar a devida importância para ele. Né? As brincadeiras é uma forma de dizer verdades. Cuidado com as brincadeiras. Né? Então, brincando, você está dizendo verdades. Então, quando você diz que quer emagrecer, que quer perder quilo, não, vou comprar uma casa, vou comprar uma mansão. Né? Se você está dizendo que quer comprar uma casa, você está dizendo que precisa realmente. A sua casa não é. Está faltando uma casa nova na sua casa. Né? E está certo isso. Mas eu comecei a falar sobre isso e não concluí. Então eu vou concluir e vou encerrar a live e nós voltaremos na próxima semana falando ainda de cumprimento de metas para 2022, porque eu quero que você seja um cumpridor de metas, mesmo que seja uma, mas né, nós vamos aqui falar muito sobre isso, de forma que será possível para você fazer um plano direitinho aí e ser o maior cumpridor de promessas no ano de 2022. E você vai se sentir muito melhor com isso, né? Porque quando a gente faz uma lista de promessas e você não consegue realizar, é ruim para a autoestima, porque você se sente um fracassado, você se sente impotente, você cria uma cultura de que você não é capaz de fazer as coisas. Cara, olha, não cumprir metas é como você fazer uma agenda para o dia e quando chegar no final do dia você apenas conseguiu resolver 50% da agenda, né? E você nem sabe o que aconteceu. Aquilo, se você fizer essa reflexão diária e aprender, né, a cumprir as suas metas diárias, você está criando um hábito de fazer isso com um prazo maior. Você está se preparando para cumprir metas de ano novo, né? Mas voltando aqui para casa, né? Então, se você está zerado, se você não tem nenhuma economia, ou tem uma economia muito pouco, vamos dizer assim que você quer comprar uma casa de 100 mil, mas você tem apenas R$1.000 na poupança. Né? E como é que você vai? Sérgio, como é que eu vou então fazer uma meta, fazer uma promessa de comprar uma casa em 2022? Olha, esse é uma guerra que exige um prazo maior, que exige um planejamento maior, que exige um tempo maior. Né? Então, mas isso não impede de você fazer essa promessa. Só que a promessa, ela precisa ser feita da forma adequada. Ao invés de você dizer, não sei direito, ainda me confundo, porque tem uma diferença aí do invés e em vez. Eu vou falar em vez, que é no sentido de contrário. Em vez de você dizer, aliás, acho que ao invés de você dizer que vai comprar uma casa em 2022, você pode dizer o seguinte, que em 2022 eu vou iniciar um planejamento profundo de mudanças para que daqui a 5 anos eu compre essa casa de 100 mil. Então, você está iniciando a compra da casa a partir do ano que vem. Você não vai comprar a casa no final do ano que vem. Tá? Então, você pode dizer... Aí você vai dizer as mudanças. Como é que você vai... Que despesa você vai cortar? Como é que você vai encontrar mais renda? Como é que você vai investir esse dinheiro que você está falando aí? Né? Então você começa o processo, né? O processo de mudança lenta. Porque arranjar dinheiro não é fácil, cara. Você vai ter que ralar. Você vai ter que ser um general, você vai ter que ser um general
né, de muita competência, né, para fazer as estratégias corretas e fazer o dinheiro fluir. Mas isso não quer dizer que se você disser assim, eu vou começar economizando R$ 100 por mês para comprar a casa de 100 mil, cara, você pode até achar que isso é pouco. Mas olha, quando você não tem nem um tostão na poupança e a casa que você quer é R$ 100 mil. Né? Aí você coloca no primeiro mês de janeiro R$ 100 numa... Não for, poupança não, esquece poupança. No Tesouro Direto, que é um investimento mais rentável. Né? Mas tem alguns investimentos, que, além do Tesouro Direto, que você pode começar com R$ 100. Dá uma pesquisada aí. Eu não sou consultor financeiro, né? Eu sou facilitador de cumprimento de promessas, né? De mudança de vida, de autoconhecimento. Esse aqui a minha luta é essa. A minha missão é essa. Ajudar as pessoas a conseguirem o que elas querem. Né? Por seus próprios esforços. Então, quando você coloca R$ 100 em janeiro de 2022, para uma casa de 100 mil daqui a 5 anos, você não está mais precisando de 100 mil. Você agora está precisando de R$ 99.990. Olha só que mágico. Bacana. Aí você coloca no ano seguinte, enquanto você está desenvolvendo uma estratégia de mudar de emprego, ou então de abrir um investimento, ser sócio de alguém, numa coisa que você conheça também. Tudo isso que eu estou falando, olha, a promessa de fazer a casa exige um planejamento muito grande, mas cada mudança que você vai fazer para comprar casa também exige um planejamento muito grande. A questão de uma fonte de renda extra, né, exige uma reflexão tão profunda quanto a compra de casa. Ok? Então, por hoje é só, meus amigos. Muito obrigado. Deixa eu ver quem está aqui, quem mais esteve por aqui. Quem mais esteve por aqui? Né? A Maria Gorete, o Bob, olha, meu primo Bob, muito obrigado por ter vindo. Gorete, meu amigo, muito obrigado. Silvia Letícia Souza, muito obrigado, minha sobrinha. Muito bacana. Né? Muito bacana. Vou repetir aqui o nome: Maria Gorete, o Bergson, Edileuza, lá do Curralinho, Vitor, Gustavo, Nilza, Rocha, Madalena, Semijóis, Rosilene, Antônio de Mar, Maria Aparecida, Silvia de Souza, Margarida. Né? Muito obrigado. E na terça-feira estaremos de volta aqui falando mais sobre isso, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até terça-feira.